Alô, humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, o design nos conecta, o bom gosto nos conecta aqui na 92. E hoje eu recebo um casal, olha, já tive o prazer de conversar com eles algumas, né? Algumas, que eu já perdi a conta. E a gente já falou de tanta coisa. E cada vez que ela vem aqui, ela diz que mudou, que ela inventou coisa nova, ela diz que se transformou. Verdade. A gente tá sempre em mudança, né? Lidiane Lessa e André Pereira, que prazer lhes receber. Aqui que era Lessa Cortinas, agora é muito mais do que isso, já foi. Lessa Cortinas e Decor. Mas agora a Lessa Cortinas ainda é mais cortina que decor ou já é mais decor que cortina? Como é que tá isso? Sabe que esse é um casamento muito... Boa tarde, né? Boa tarde pro pessoal, que a gente já começou a conversa que nem cumprimentei o pessoal. Esse casamento hoje do decor, da cortina, ele combina tanto que não dá assim para dizer assim, nós somos cortina ou só decoração, porque os nossos clientes nos procuram mais por cortinas, porque é o nosso know-how, o nosso conhecimento já há anos na cidade como cortinas, mas acabam também levando toda a parte de mobiliário e decorativo, porque a gente também oferece isso. Então, hoje a gente trabalha 60% a parte de cortinas. Cortinas sob medida, cortinas de tecido sob medida. Eu lembro que assim, eu via a parte de decor mais tímida na sua loja. Era mais, né, eu me lembro que você... vou colocar mais para experiência para entender o meu cliente. Né? Inevitavelmente isso começa a tomar uma forma... Uma proporção também diferente na loja. Na realidade, como eu sou formada em designer de interiores, então eu já trabalhei muito essa parte de marcenaria e móveis sob medida. Há alguns anos atrás, né? Trabalhei bastante essa parte de marcenaria, móveis sob medida. Pois vim para cortina por causa da confecção. Tenho muito conhecimento na costura de alto padrão, em medidas, em acabamento, em caimento de tecidos. Me especializei em cortinas e em mobiliário decorativo. A gente tinha poucas unidades de mobiliário decorativo, porque era aquela questão mais tímida mesmo, né? Era cortina, mas a gente tem 540 metros quadrados de showroom para ser explorado. Então, a gente resolveu estar agregando os produtos, trazendo os produtos para oferecer para o nosso cliente. Então, hoje a gente tem a cortina e toda a linha de mobiliário decorativo, mesa, tapete, sofá, cadeira, poltronas, tudo que for decorativo nós temos hoje para oferecer para o cliente. Agora, para mim tem um feeling muito importante na história, que é o seu feeling como proprietária e entender quem é o teu tipo de cliente. Porque, por exemplo, mesmo você tem um showroom gigantesco, você não pode ter 1 milhão de sofás diferentes, né? Você vai ter que escolher alguns que tem a cara do teu cliente. Tem a cara do meu cliente, isso mesmo. A gente trabalhou bastante esse mercado, né? Bastante esse público, pra gente estar hoje trazendo o produto pro cliente final, de acordo com aquilo que ele tá buscando. Mas quem é o teu público? O meu público hoje são as pessoas que estão renovando a casa, que estão construindo casas novas. A gente está sempre em busca de tecnologias novas, da inovação. Por exemplo, hoje a gente tem mesas na loja de 3 metros, 3,20 metros, 2,70 metros, as formas orgânicas. Então, isso já se encaixa para um público um pouco que tenha uma casa maior. Bastante casas em condomínio também a gente atende. Lógico que tem os apartamentos, que são mesas menores, que são sofás menores, mas o que o mercado traz hoje pra gente, que a gente busca, tá sempre inovando, tá trazendo esse conceito aberto. E o conceito aberto tá trazendo a maioria dos produtos maiores, sofás grandes, mas sofá maior, eu já fui na casa de uns amigos meus que eu me assustei, assim, quem é que vive? Quantas famílias vivem no sofá? Qual o maior que você já vendeu ali? 14 metros. 14 linear mesmo? Em L. 14 metros foi o nosso maior sofá que a gente vendeu em L para um cliente. Mas isso é sob aqui medida? Do Pio Correia. É sob medida dele? É sob medida. A gente trabalha cores e tamanhos que o cliente precisa, o formato que ele precisa, a gente vai adaptando. Mas hoje a gente fala em sofá grande, mano, é a nossa medida assim de 3,5 metros, 4 metros. Aí é um sofá grande.
saiu do padrão Aquele de 2,20, 2,20, tá. de 2,5, né? Mas tem salão de Gramado agora, 15 dias atrás, trouxe muitos orgânicos e o modelo destaque, ele era um sofá estilo um S, assim. Então, Todo tu imagina, trabalhado, assim. todo trabalhado dentro de uma sala, né? Uma sala Tá, mas enorme. olha só, uma coisa, por exemplo, você que é designer, você que trabalha com isso, eu sempre cito uma coisa, a pessoa para vestir uma roupa, ela tem que... A roupa tem que combinar com ela. Com certeza. Né? É o estilo dela, né? E a casa é a mesma coisa. A casa é uma extensão de você. Né? Eu já fui em muitas casas que a casa não combina com a pessoa que mora nela. Já. Sabe, a pessoa quer alguma coisa, quer tanto aquilo, mas aquilo não... Isso, na realidade, é a questão do profissional, quando for fazer um projeto para o cliente, ele se atentar no que o cliente precisa. Porque eu já passei por várias situações de estar atendendo clientes que tinham um projeto pronto. Acontece de ele chegar na loja com um projeto e ele dizer assim, mas eu não gostei. Não é isso que eu quero. Então, mas ele não falou pro profissional dele? Mas é que às vezes o cliente contrata um profissional... Pelo profissional, nome, pelo nome, pelo conhecimento, e cada profissional ele tem o seu estilo próprio, né? Às vezes eu ouvi falar muito sobre um profissional, mas aquele estilo dele eu não me identifiquei. E quando ele chega na loja, ele diz assim, mas não era isso que eu queria, mas não, eu não gostei desse tom, eu não gostei. Aí a gente começa a fazer a conversa com o cliente. Às vezes a gente traz o profissional junto para trocar modelo, para dizer assim, não, ó, vamos colocar um outro modelo que vai se adaptar. Tem os clientes que já vêm sem profissional pra gente, porque daí a gente faz toda essa parte de interior. Eles chegam o quê? Sem nada? Sem nada, sem nada. A gente leva pra casa do cliente, ele tem uma sala vazia, uma casa vazia, a gente leva, faz todo o briefing, monta o ambiente, deixa do jeito que ele quer. E daí, se ele gostar, ele acaba comprando. Sempre acaba comprando, porque sempre fica do jeito que ele gosta, né? Então, mas você leva, por exemplo, você tem uma tática que eu sei, que você leva o tapete pra pessoa e coloca na sala. Isso, você acha que alguém devolve um tapete depois que ele tá na tua sala? Maravilhoso, você olha pra ele no chão e diz... É muito difícil, depois do ambiente não estar vou devolver, montado, né? o cliente tirar alguma coisa dentro do ambiente. Porque quando ele vai na loja, ele não está visualizando dentro da casa Você dele. vê a casa dele pronta. A vai hora dizer, que ele coloca tudo dentro de casa, que ele vê, ele diz, era isso que eu queria. Aí é muito difícil mesmo de o cliente dizer assim, não. Aí vem a parte mais fácil, que é o quê? Negociar. Né? Negociar. A parte mais fácil é essa. Essa daí a parte de negociação, na realidade, a gente é muito maleável, né? A gente é muito... Temos clientes, mais de 20 anos em Criciúma, temos muitos clientes super conhecidos, né, na cidade, assim, que já sabem como é que a gente trabalha. A parte de negociação, vou dizer que às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais duro, né? Mas a gente trabalha com cartão, a gente trabalha com cheque, a gente trabalha com boleto, parcelamento. Então, a forma de pagamento... Né? O lance é gostar do negócio. É gostar, né? Ficar bem atendido, mano, porque a gente sempre tem essa preocupação de atender o cliente não uma vez só. É isso que a gente diz, né? Eu atendi o pai, atendi o filho, já estou atendendo o neto daqui a pouco. Por quê? Porque a gente tem essa característica de atender bem e ter um pós-venda também bom. Então, a gente procura muito deixar o cliente satisfeito. Mas quando você fala de pós-venda, por exemplo, são produtos que não têm manutenção muito complexa, que não dão problema. Você trabalha com coisa boa. Não tem manutenção. Graças a Deus, a nossa manutenção, assim, são humanos. Eu sempre digo assim que as pessoas são falhas, mas a nossa manutenção, ela não representa 1% das nossas vendas. Então, pra gente ver como ele é muito baixo. Mas a gente não gosta, né? Às vezes o cliente ali, ele colocou uma cortina na casa dele. O tecido, ele trabalha conforme o tempo, conforme a lavação. Se é um tecido de linho, ele vai encolher. Então, às vezes a gente precisa mexer numa bainha para um cliente, porque ele lavou, porque o tecido deu uma encolhidinha, porque se é um linho natural, vai encolher. Vai encolher. Então, a gente precisa ter essa manutenção para o cliente. O André não falou ainda, quer falar? O André tá agoniado. Não deixa ele falar ali. Boa tarde. Boa tarde, André. A gente falando sobre... É sempre assim, André? Sempre assim, fala bastante. Assim, mas eu gosto de ouvir ela, né? É sempre assim. Então, uma coisa muito importante, mano, que hoje a gente cita bastante, eu cito bastante quando estou junto em alguma negociação com a lead, é a mão de obra própria. A terceirização hoje, ela acaba não sendo uma responsabilidade direto de uma loja. Porque hoje você vai comprar a cortina conosco, a mesma costureira
que costurou a cortina de um outro cliente há 12 meses atrás, é a mesma costureira. Tá com você, né? Quem sabe você vai lá hoje, vai olhar uma cortina em algum lugar. Só que vai chegar naquele certo lugar, a pessoa vai ligar para várias costureiras para ver qual delas está disponível. Nós temos uma data de entrega, mas é a mesma costureira que fez a cortina para você aqui no estúdio. Sim. É a mesma que vai fazer para casa do pessoal lá no Pio Correia. Não, André, você citou uma coisa, né, Lid? Pô, a gente renovou o estúdio aqui faz o quê? 3 anos, talvez? Mais ou menos isso, né? Foi bem no começo, né? Nós 3 anos. As cortinas e fizemos as placas. Você não resolveu só as cortinas para mim, você resolveu todas as placas que tem. Quem tá vendo você atrás aí, essas placas de couro aqui, né? A Lid levou. E de verdade, eu te incomodei, né? Eu te incomodei porque a gente tinha que lançar a rádio, né? Eu falei, Lid, pelo amor de Deus, tem que lançar essa rádio. Dá um jeito nessas placas pra mim. Mas a gente tem os profissionais muito bons que trabalham conosco. E o pessoal que veio aqui era gente boa, tá? Eu lembro, acho que veio um senhor. Foi o Arnaldo que... O Arnaldo que veio aqui, eu me lembro que ele veio aqui com assistente, os dois aqui. Ele que faz essa nossa parte de manutenção, né? Um beijão pro Arnaldo, que muito tempo já dentro da Alexa. Lid, mas aí quando você fala, por exemplo, em tecnologia de cortina, vocês falam, hoje, o tecido de hoje não é o mesmo de 5 anos atrás e não é o mesmo de 30 ou 50 anos que a minha avó usava. São coisas completamente diferentes. De durabilidade, resistência, cor, tamanho, tudo bom. Textura, tem um mundo que não acaba mais. E não é só o tecido em si, é toda a parte de cortinas, né? Que hoje tem toda essa parte de automação. A Alexa tá aí para abrir e fechar a cortina pra gente. A hora que a gente querer, né? A Alexa abre, a Alexa fecha. Num botão eu abro, num botão eu fecho. Então, toda essa parte de tecnologia que tá agregando. Os tecidos, hoje a gente trabalha com muito tecido tecnológico, o tecido tá industrializado. Então, quando eu te falei ali no linho, que o linho encolhia, o linho natural, ele encolhe. Hoje a gente tem o linho sintético. O linho sintético não amassa e o linho sintético não encolhe. Então, se tu vai me perguntar, Lidiane, coloca o linho sintético, porque a tua manutenção vai ser muito menor do que o teu linho natural. O linho natural é uma fibra nobre, o linho natural é um produto diferente, mas a gente está num mundo que a gente não tem muito tempo. Então, a gente precisa saber no que eu tô investindo meu dinheiro, meu tempo e aquilo que eu vou ter um benefício e não vou me incomodar. E mais uma vez você fala a cara do cliente, né? A cara do cliente. Que aquele cliente que não quer se incomodar, você já sabe que esse é o cara que você vai oferecer isso. Exatamente. Eu tenho que chegar dentro da casa do cliente, entender o que ele precisa, oferecer a melhor solução para ele e o mais prático. Eu sempre digo isso pro cliente, porque em revista, em jornal, em foto, tudo é lindo. No Pinterest, né? Pinterest você bota lá, meu Deus. E o pet, né, mano? O pet hoje é muito importante. A gente tem 5 gatos em casa. 5 gatos. Então a gente sabe bem o que é isso, ter uma cortina. O tecido pro gato. O tecido pro gato, o tecido do sofá pro gato, pro cachorro, é muito importante. Hoje os pets eles fazem parte das nossas vidas, sim, né? Da família, tá inserido, normal. E hoje os tecidos, eles já têm essa tecnologia inserida para não arranhar, os pets não arranhar, os tecidos já vêm impermeabilizados para também não absorver o xixi, a água. Então os tecidos já estão vindo preparados para atender esses clientes. Cabe a gente, profissional, tá indicando para o cliente o que é o melhor para ele. Você falou design, tem um design que eu acho incrível, que para mim é o produto mais simples do mundo e é o que para mim pode ser o mais incrível, uma simples cadeira. Sabe assim, porque às vezes a cadeira é a coisa mais simples do mundo e você tem cadeiras incríveis com designs muito simples, com design simples mesmo, sabe? Assim, eu acho um produto maravilhoso a cadeira. E ela diz muito sobre a tua casa também, né? A cadeira, ela é um móvel que tu vai sentar, ela não vai ter muita, como é que eu vou dizer, muita diversidade de tamanhos. A cadeira tem o padrão dela, o teu assento ele é padrão, a largura, a altura. O que vai diferenciar é o designer dela mesmo. Hoje a gente está vendo muita madeira natural sendo trabalhada, tela portuguesa vindo de volta, portuguesa, né? É aquela mais antiga? Aquela antiga. Armadinha redondinha, assim no meio, que agora voltou meio muito, marítimo, meio casa de praia. Voltou muito ao design das cadeiras também. Então a gente está vendo uma ergonomia melhor, aquela cadeira que tu senta e ela te abraça, mas que não é aquela cadeira tão reta. Para mim existem 2 tipos de cadeira. A cadeira para você
jantar, almoçar, né? Fazer refeição e a cadeira para jogar canastra. Ah, sim. Não, você tá rindo, mas é verdade. Não, é verdade, a cadeira pro carteado, André, ela é diferente da cadeira de refeição. Com certeza, porque aquela não é que a cadeira de refeição não precise ser uma cadeira confortável. Tem que ser confortável, toda cadeira tem que ser confortável. Mas a gente sempre vai ficar menos tempo na cadeira de refeição do que a gente vai ficar numa cadeira de carteado, com certeza. E modelos, a gente foi no Salão de Gramado, acho que 15 dias atrás, e muitas mesas de carteados diferentes. Cara, eu acho um charme aquilo dentro de casa, assim. Do canto do carteado, eu acho. Quem gosta, quem tem espaço, é necessário. E tem muitas mesas, hoje o designer está vindo, os produtos estão se alinhando bem, assim, combinando tudo muito, sofá, mesa, cadeira, tudo está se renovando muito. Se tu for hoje olhar o mobiliário que a gente tinha dentro de casa 10 anos atrás, hoje é outro mobiliário, já não é o mesmo, já é outra característica. Então tu já percebe, opa, esse é um projeto novo, são móveis novos, porque a característica do mobiliário hoje é totalmente diferente das próprias construções, né, do que de 10 anos atrás. Hoje o mundo do design imobiliário é mais prático, Lidy? Tu usaria essa expressão? Eu vou te dizer que ele é mais dinâmico, assim. Na realidade, hoje a gente tem muita diversidade de público, né? Muita diversidade de público. Então, tem um apartamento para o homem solteiro, tem um apartamento para família grande, para família pequena. Então, ele acaba sendo assim, tu consegue estar trabalhando um estilo de produtos para vários clientes diferentes. Por exemplo, mesa orgânica hoje, que é uma mesa orgânica que é as formas arredondadas, que vieram muito depois da pandemia. Os clientes estão começando a procurar muito a mesa orgânica, porque todo projeto que está vindo é uma mesa orgânica. Então, eu tenho aquela mesa orgânica toda em madeira, eu tenho aquela mesa orgânica com vidro, eu tenho uma mesa orgânica clara. Então, a gente consegue estar trabalhando muito dentro dos projetos que o cliente procura. Praticidade, a gente tem que entender que o mundo moderno exige a praticidade nossa, né? A gente precisa ter uma gaveta que abre melhor, a gente precisa ter uma roda de um deslizante que roda melhor. Que funcione, né? Que funcione. Eu lembro na casa da minha mãe, na época que era chiquérrimo, o mogno brilhoso. Sim. Chiquérrimo, aquilo, né? Era o ápice. E aquilo era maravilhoso, que você terminava de tirar o pó. No começo já tinha que começar a tirar o pó. Verdade. O brilho daquilo era maravilhoso, mas era impossível. Você tinha que limpar o dia inteiro aquilo. Fora dedo que marcava. Por exemplo, aqui eu fui escolher a fórmica da mesa, você tem que pensar nisso tudo. Eu vou ficar com a mão o dia inteiro aqui. Se eu botar um produto que marca aqui, eu vou viver limpando e vou entrar em colapso, pô. Exatamente. Isso que a gente pensa hoje, que as fábricas também estão pensando cada vez mais na tecnologia empregada no material que elas utilizam para facilitar essa vida do cliente. O mogno, o marfim, a cerejeira, que antigamente a gente tinha muito em casa, né? Hoje a gente já não encontra mais. A laca a laca já deu uma caída? A laca ainda tem bastante laca. A gente não tem nada mais muito colorido hoje nas nossas... Tinha umas lacas bem coloridas, Tinha, vermelha, amarela, azul, verde. Então, há uns a anos laca atrás branca, a gente... pra mim, ela não perde o charme. Não, eu acho a laca branca... A laca branca... Ela não perde charme nunca, sabe? Você olha para aquilo a laca branca são as cores neutras, as cores sóbrias que tu sempre consegue estar compondo dentro de um ambiente. Então, existem produtos, existem peças que nunca perdem o charme, né? Vou te dizer, a gente está finalizando agora o escritório novo da imobiliária em Torres. E eu fazendo projeto de interior e, né, na minha, André, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, porque é novidade, porque tal e tal. Eu não abro mão do meu Chesterfield. Ele disse, eu não abro mão de um Chesterfield. O sofá dele tinha que ser aquele. Daí eu disse, mas tem os modelos novos, pés de metal e tal. Não, eu quero um Chesterfield. Aí ele foi colocar um Chesterfield, uma poltrona mais clássica, porque o estilo dele, o que ele gosta é aquilo. Então a gente tem que entender isso também, que as coisas vão modificando, mas a personalidade do cliente, ela tem que estar dentro de um projeto que vai ser inserido. Então, tu vai me dizer, a gente vendia muitas cômodas clássicas. Dr. Guerino, um beijo pro Dr. Guerino. Cômodo que aquela... Cômoda, como aquelas bombês, com
marchetaria, aquela com bomba que muito, você fala redondinho, com, assim. isso, com muito dourado, bastante brilho também, assim, que as pessoas gostam muito. Hoje a gente já não vende tanto esse produto. É um produto que tu vende muito pouco no mercado, mas é uma peça que às vezes tu coloca no ambiente que vai dar a personalidade do cliente dentro daquele ambiente. Só um cantinho ali que já dá um... É aquela peça que vai fazer a diferença no cantinho do cliente, no ambiente dele, que vai trazer essa personalidade. Você falou uma coisa pra mim, por exemplo, que a gente tem que se ater muito: cor no ambiente, né? Você tem que saber que, por exemplo, o design de um ambiente que você vai fazer, você vai viver dentro do ambiente. Algumas décadas, às vezes, sem mudar. Você tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque às vezes o que eu gosto, um vermelho que você falou, pode ser maravilhoso por uma semana. Depois olhar para aquilo todo dia pode ser o próprio preto, né? Que a gente tá na rádio bem preto. Isso é perigoso também, né? Você pode carregar demais, você tem influência da luz, quer dizer, muita coisa que você tem que pensar. Não é só a cor, né? Quando a gente faz todo esse estudo de projeto para um cliente, a gente leva muito em consideração isso. O ambiente pequeno, se eu vou fechar, se eu vou abrir, com as cores que eu vou trabalhar, com o espelho, o que vai refletir. E exatamente isso. A moda, ela muda muito. E dentro de casa, a gente não vai trocar um sofá a cada 6 meses, né? Ou tu vai trocar o papel de parede a cada 6 meses. Não, tu tem que estar trabalhando. Eu vou trabalhar um hall de entrada. Um hall de entrada, eu posso destacar um hall de entrada. Vai ser uma parte que vai chamar a atenção quando entrar. Agora, se eu for trabalhar no quarto, eu já vou trabalhar cores neutras, porque o quarto me pede isso, ela me pede o descanso, né? Embora eu já tive uma cliente que eu atendi lá na Içara, há uns anos atrás. Ela fez um triplex e quando eu atendi ela é uma pessoa muito divertida, muito alegre, sabe? E assim, ela sempre vinha na loja, era a Dete Tramontim. Vai dizer que é tua cliente. É claro, né? Eu sou cliente dela, minha amiga, pessoal, meu Deus do céu. Quando a gente fez o triplex dela, há alguns anos atrás, que ela chegou na loja, Lídia, eu quero rosa, eu quero espelho, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu entrei no triplex dela, eu disse, Dete, mas quanta cor. Dete, desculpa se eu tô falando, né? Mas é que não tem problema, ela né? é assim. Quando aquilo... E eu tive um pouco de receio mesmo na hora de executar aquele projeto. Porque assim, eu tava muito naquilo que ela queria. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ela foi escolhendo as peças e a gente foi combinando as peças. A hora que ficou dentro do apartamento dela, era a cara dela. Tu entrava dentro do apartamento dela e tu dizia assim, é a casa da Dete. É aqui que ela mora, porque ela era a personalidade dela, né? Então, a gente precisa entender isso dos clientes. Talvez se eu tivesse trabalhado com ela uma coisa muito sóbria, ela ia entrar, ela ia dizer assim, não é a minha casa. Ela ia odiar, né? Porque... É isso que o Mano acabou de falar minutos antes, que tem casas que não... Vestir, né? Tem que vestir. Então, assim, eu preciso tomar o cuidado da sobriedade, do que vai compor, do que vai... Mas eu preciso entender o cliente. Não adianta eu querer chegar lá no cliente e dizer assim, não, vamos colocar tudo neutro aqui, e o cliente diz assim para mim, mas eu não me sinto bem dentro do neutro, então eu vou vir para essa pegada de um tapete, de um sofá, um puff, algo diferente para ele ter um pouco da personalidade dentro do ambiente que é a casa dele. E a gente, e a Lid, convendo com ela todos os dias assim, chega muito cliente dizendo que o arquiteto quer colocar a cara do arquiteto dele, né? Na casa do cliente. Há uns meses atrás, uma cliente chegou chorando, literalmente chorando para a Lid, eu não sei o que eu faço, eu não gostei de nada. Não cedia, né? Não cedia. A Lid teve que indicar um outro arquiteto, porque ela estava mal com o arquiteto. Tem vários profissionais maravilhosos aqui na cidade, né? Mas quem trabalha, eu acho que o arquiteto também é uma venda, né? Como a Lid vende, a gente tem que entender o cliente, entender o gosto do cliente, entender o que o cliente quer, né? Não o que a gente quer, né, Mano? É exatamente isso. O que na verdade você tem a sua experiência, tem o seu feeling, mas no final, quem vai morar é o cliente, né? Quem vai morar é o cliente, tem jeito, lógico, é isso. Eu preciso entender o que ele quer. E isso a gente sempre tenta ser o mais humano possível dentro do cliente, dentro da casa do cliente. Entender, sentar, conversar, explicar, mostrar a diferença, cortinas. O cliente, às vezes a gente vai na casa do cliente, o cliente não tem noção de como é que é a cortina, como é que vai ficar a cortina. Ele tem uma parede toda vazia, às vezes tem um ângulo, tem um pé direito, a gente está fazendo agora em Maracajá um pé direito de 6,5 metros de altura.
É Tem muito cortininha. tecido. É muito tecido. Tu vê toda aquela vidraça. Tá na mão, você não consegue botar. Você tem que ter a Alexa, né? Tem que falar com a Alexa. Toda motorizada. Tem que falar com a Alexa. Mas assim, a gente vê aquela vidraça toda aberta, o cliente fica naquela, eu quero uma cortina. Como é que vai ser o tecido? Como é que vai ser o caimento? Como é que vai ser a transparência da cortina? Vai forro, vai blackout? Então, isso a gente toma muito cuidado. Eu levo todas as amostras, vou na casa do cliente, olho, faço composição, explico diferenças entre um tecido e outro para no final o produto que ele comprou ser realmente aquilo que ele estava esperando. Então faz o seguinte, faz o seguinte, André, você vai ter que voltar aqui pra gente falar só de venda de imóveis, combinado? Porque a gente não consegue falar, tudo, a Lid não deixa você falar. Ela não deixa você falar, André. Vamos combinar, falar só disso. Aí é outro papo. Que daí é outro tipo de cliente, é outro tipo de venda, né? Cidade de Torres. Você tá com imobiliária lá? Como Isso, é que é? A gente já tem imobiliária lá há um tempinho. Faz tempo já. Já fazem 8 anos já que eu trabalho com o ramo imobiliário em Torres. Eu sou torrense, né? Casei e acabei vindo morar aqui. Tá ali de carregou pra cá. Mas carreguei pra cá. Estou todos os dias em Torres. Tá, quanto tempo você tá aqui? Já tô 5 anos. 5 anos. E é interessante falar que o pessoal olha muito para Balneário, para Itapema, mas Torres. Torres está maravilhosa, né, cara? Maravilhosa. Eu falei para você, nós temos uma audiência absurda em Torres, cara. Não se compara, claro, a gente não se compara com Balneário, Camboriú nunca, né? Mas como o povo daqui, o povo gaúcho da Serra, ele é bem bairrista. O pessoal gosta de abrir a porta do seu apartamento e saber quem é o vizinho que está do lado, né? É indiferente das cidades de Balneário, de Itapema, que são maravilhosas, mas tem gente do país todo. Você nem sabe quem está do teu lado, né? Exatamente. Mas voltamos a conversar outro dia sobre isso. Você vai vir aqui só para nós falar que daí eu caí segredos de corretor. Que daí eu sei corretor tem bastante, Lidia. E sabe que a gente faz bastante essa parceria porque o André vende o imóvel. E aí você vai lá e a gente vende imobiliário. Então o cliente dele tem muita dúvida também. A gente acaba desenvolvendo o projeto para os clientes olha do aqui, imóvel. Como a gente não gosta de sossegar, você também tem essa vibe, né? Tá vindo modificação aqui pro estúdio da 92. Estamos. Né? Semana que vem cortina nova. O estúdio tabelando já é com a assinatura da Less. Né? O Mastelinha já faz tempo. Ele fez primeiro que a gente, eu acho. Não foi? Acho que sim. Acho que o tabelando foi primeiro. Sim, acho que sim. Depois, acho que foi depois. Acho que foi faz uns 2 anos aqui. O tempo passa tão rápido. Então, olha aqui, vai vir cortina nova. Aqui nós vamos fechar mais ainda o estúdio. Isso. Iluminação caprichada. A Lid me deu algumas dicas novas. E aí, semana que vem eu vou apresentar isso tudo. Combinado? Ótimo, mano. André, tô te devendo agora. Eu estou te devendo uma entrevista sobre imóveis. Lid, obrigado pela parceria, pelo carinho. Eu que agradeço, tá bom? Mano. Sempre muito Nessa bom cortina, essa Henrique Lage, número 1000. Do ladinho aqui, né? Quem não sabe, aqui pertinho aqui. Exatamente. Arroba Lessa Cortinas e Decor. Fácil. Lid, obrigado, André, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, se todo mundo tem bom gosto, eu não sei, agora a Lessa resolve, ela resolve.